dando prosseguimento às nossas entrevistas com os candidatos a presidente do PT de Guarulhos no processo de eleições diretas e também com os representantes de chapas, nós estamos aqui com o candidato a presidente do PT de Guarulhos, Ernesto Nascimento. Eu vou te perguntar uma questão, Ernesto, e obrigado por você estar aqui conosco. Eu que agradeço, Eloy, e agradecer aí que nos assiste também nas redes, onde vai ser passado esse material. Ernesto, você é do CNB, Construindo o Novo Brasil, que tem a maioria do partido aqui na cidade de Guarulhos e que tem também o prefeito Almeida como um dos seus integrantes. Por que você é candidato se a CNB tem o Paulo Vitor também como candidato a presidente? Olha, Eloy, a CNB, assim como o partido, ela cresceu muito. Eu acho que esse é um dos grandes desafios que temos que ter, né? E durante a prévia houve uma tentativa, era um objetivo do principal líder da CNB, que é o Sebastião Almeida, e também do pessoal da maioria da CNB, de fazer consenso. Então foram apresentados vários nomes para outras correntes, inclusive para a corrente da mensagem, para haver um consenso entre esses nomes. Não houve esse consenso dentro da CNB, né? E, no entanto, o meu nome, devido ao meu histórico e o meu trânsito nas outras correntes, ele se tornou forte fora da CNB. E dentro desse contexto, como nós temos um contexto que eu acho muito importante, a união do partido, e aí eu não estou falando do contexto só municipal, mas o contexto nacional, eu acho que a união no partido nesse momento é muito importante. Então a CNB tem dois candidatos aqui Estamos em Guarulhos para presidente? Dois candidatos, tem dois candidatos, 3 chapas da CNB. E você tem o apoio das chapas ou como é que é? Não, eu não tive nenhum apoio, eu não optei por não colocar chapa. Houve alguns companheiros que gostariam, que não ficaram representados nas chapas, né, porque foi usado a lógica eleitoral para poder compor as chapas. E por que a CNB tem 3 chapas se é uma mesma corrente? Justamente por isso, por causa do desafio que nós temos de ter o partido, a corrente ter crescido e não não incluir os militantes no debate, na discussão política, na decisão política. Então foi usada a lógica eleitoral. Quem teve candidato teve menos de 1000 votos foi excluído da chapa. Então, no meu ponto de vista, não houve uma conversa política, não houve um debate político suficiente para consolidar a representação de todos numa chapa só. Então não é divergência política, digamos, falta de espaço para todos. Está tão grande a CNB que não tem lugar mais. Não é. Se você pegar os discursos eu até visualizo, tá? Não só dentro da CNB, mas entre as outras correntes, hoje as divergências do partido, no ponto de vista, muito pequenas, né? De fato, é a falta de diálogo e participação da militância. E do ponto de vista, isso foi excluído. Os militantes foram excluídos do processo de decisões políticas. E como é que você faz campanha sem a chapa? Como é que é isso? Aí a parte difícil, aí eu posso entregar muito minha estratégia, né? Tá certo. Então, isso aí nós vamos conversar depois do dia 10 de novembro, que é o dia da votação, né? Mas eu vou colocar uma coisa assim. Fique à vontade, eu vou colocar uma coisa bem simples. Ninguém está querendo estragar o teu jogo. Não tenha dúvida nenhuma. No meu ponto de vista, a relação hoje do partido, o partido como governo, ela perdeu essa relação de militância de base, onde a gente realmente discutia de todo mundo iguais. Então se leva a lógica do governo, a hierarquia de governo, para a hierarquia do partido. Isso é muito ruim. Existe uma situação muito grande da militância. Então, como o voto é secreto, tem muitos militantes que gostariam de estar fazendo campanha comigo, mas não pode se expor. Quem é que controla? O governo controla o partido ou o partido controla o governo? Hoje com certeza, o governo controla o partido. Nós não temos um partido, isso é uma das minhas linhas, das minhas teses. É a liberdade partidária, a autonomia, a soberania do partido. Aliás, a minha candidatura se postula dessa maneira. Né? Eu me postulei de uma forma independente, mesmo
é um direito de todo, provando que é um exemplo e um direito de qualquer militante. Se eu tenho um ideal, eu acredito nisso, eu posso manter esse ideal e colocar. E como é que você consegue chegar a esses 11 mil filiados previdenciários? Essa é a parte mais difícil. Essa é a parte mais difícil, né? Na verdade, nós estamos fazendo... eu não sei quais são esses 11 mil filiados, né? Nem o partido chega. Como que o partido se comunica com esses mil? Não existe isso. Existem boletos pagos. Tudo que foi apresentado foi uma lista de boletos, né? Até a véspera do último dia de regularização, nós tínhamos só 3 mil filiados aptos. De noite para o dia, nós tínhamos quase 11 mil filiados. Então, esse é um erro que o partido está. É uma lógica que se está trazendo de ganhar a eleição para vir. Você pega o que o Lula falou na morte do Buchiquim. As últimas palavras do Buchiquim estão matando o partido. A partir do momento que você usa o partido apenas com objetivos eleitorais e de disputas individuais, você está matando a militância, você está matando a produção política. Mas então você é uma maioria diferente. Você é uma maioria que está dizendo, olha, precisa mudar isso. Precisamos mudar isso. Então você é uma espécie de pessoa com espírito de mudança dentro da maioria. Isso vem da minha história, né, Eloy? Né? Eu nasci num berço de luta, né? Mesmo tendo 45 anos, eu fui o preso político mais novo do país. Eu fui submetido à tortura com 2 anos de idade, por ser filho de trabalhador que lutava pelos direitos do trabalhador. Fui exilado, fui banido do país, perdi meus direitos civis, né? Fui criado, tive educação em Cuba, muito boa, uma boa educação, voltei e continuei com esse preconceito aqui da sociedade, da imposição da sociedade, e continuei sempre minha luta. Então, para mim, está acima de tudo, a luta do trabalhador, o compromisso da luta do trabalhador. Muito bem, e como é que você acha a relação do partido com o trabalhador, então, com o povo, atualmente aqui em Guarulhos? Olha, está boa ou tem muitas coisas para fazer? Não é só em Guarulhos, né? Isso foi uma... Mas já que você é candidato a presidente em Guarulhos, vamos falar daqui. É bastante geral isso, né? O partido, quando vai ao poder, eu acho que é natural você se ocupar com o poder. O governo, ele tem uma dinâmica muito rápida, né? Não existe tempo para fazer reflexões políticas. Ao mesmo tempo, a gente tem que dar conta, tentar dar conta da carência que nós tivemos durante todos esses anos. Então se abandonou um pouco essa relação de produzir, de fazer o debate político dentro do partido. E na cidade também aconteceu uma coisa. Isso, eu estava perguntando sobre a relação com a cidade. A minha relação... Não está boa a relação do partido com a cidade? Não está boa. Aliás, até o governo, hoje eu visualizo um grande diferencial em relação ao governo, né? Coloco até você aqui 2 instâncias. Você foi o primeiro grande líder nosso que chegou ao governo da prefeitura, em um contexto. E um contexto que eu tenho dito assim, que você fez um governo porta a porta, atendendo à necessidade da população. O governo Almeida hoje, ele entra dentro pega um governo já restaurado, numa situação em andamento, com já muita coisa, com grandes avanços sociais, e ele tem que continuar esse avanço. Se torna um governo com mais eficiência, no meu ponto de vista, mas ao mesmo tempo se distancia da população. Hoje o Almeida está fazendo o que deveria ser feito pelo governo do Estado de São Paulo. Então ele tem hoje fazendo grandes obras, né, grandes obras estruturais, mas ao mesmo tempo se distanciou da população. Nós precisamos resgatar essa aproximação com a população. Eu vejo isso através do partido. Através do partido, mas se o partido vai lá no bairro, o povo vai pedir partido ou vai pedir governo? Para resolver os problemas do bairro. Naturalmente as pessoas pedirem demanda. Então, pedir demanda. Mas o partido não tem máquina, não tem funcionário, não tem coisa para resolver. Mas a mesma coisa. O que o partido vai fazer nesse caso? O partido ele tem que ter uma postura de discutir as políticas, diretrizes políticas. Nós não atendemos nós atendemos todos. Essas são essas diretrizes. O partido tem que ter a função de estar observando o seu alerta do governo. Mas se você vai no bairro, o pessoal faz uma demanda, só com a discussão você não resolve o problema. Não. Então o que o partido pode fazer, no teu entender, para que as coisas aconteçam? O debate tem que ser feito no partido. Nós temos que levantar a necessidade da sociedade
dentro do partido. Tá, mas feito isso, o que faz? Quando eu falo disso, vou te falar já, quando eu falo isso, eu digo mais. Eu não estou falando apenas da militância. As militâncias são nossas lideranças para se comunicar com a população. Para a gente fortalecer a militância, nós temos que fortalecer a relação do militante com a sua base social, com suas associações, etc. A partir daí que a gente vem com essa informação, nós temos que levar isso ao governo. Essa é a função do partido. O partido tem que ser um alerta. O partido tem que estar com o movimento. Por exemplo, nós tivemos os movimentos de ruas de junho. O partido, no dia que vai o pessoal que está vindo para a prefeitura, falar uma mobilização para saber o que a gente vai fazer. Isso, o partido tinha que saber, prever esses movimentos, saber a necessidade desse movimento. E aí influenciar o governo. Influenciar é o seguinte, de colocar as pautas. Não, o partido não é o executivo. Nós temos que levar a pauta política. Nós temos que estar observando se o secretário está cumprindo o que nós discutimos para o governo. Mas a função do partido, então, não é apenas defender o governo. É sustentar, no meu ponto de vista, é sustentação ao governo. E para você sustentar o governo, você tem que, na hora, você dar o apoio na hora certa e ser crítico na hora certa. Você tem que ter essa relação. Então, se nós não tivermos uma relação de autocrítica, nós temos como sustentar o governo. Não tem entender, então, o partido tem que ter uma independência, autonomia, autonomia, soberania em relação ao governo. Deixa eu fazer uma pergunta sobre a organização do PT. Tem uma proposta que foi lançada que é de fazer, inclusive é numa das chapas, a chapa da mensagem, que já que você não está com chapa, dá para você ter uma liberdade de olhar as propostas de todas. Sim. Que é de organizar diretórios zonais na cidade de Guarulhos, em cada uma das zonas eleitorais, um diretório zonal, e é claro, como acontece na capital, ter o diretório municipal que vê a cidade toda. Você acha essa uma boa proposta ou você tem restrições a ela? Eloy, tanto a mensagem tem essa proposta. Eu vi outras chapas que falam de subsede, como já tivemos no passado. A minha opinião certa é que sim, nós deveríamos ter. O quê? Subsede ou diretório zonal? Para mim, cabe diretórios zonais. No entanto, porque principalmente. É diferente do subsede. Não, diretórios zonais. Nós temos 19 mil filiados hoje, quase 20 mil filiados. Isso chega a ser quase o tamanho de uma cidade. Eles podem eleger em cada região. Eles podem. No entanto, o que eu faria diferente do que está sendo proposto é o método. Nós temos um partido hoje enfraquecido. Então a primeira coisa que nós temos que fortalecer é nosso partido. Os nossos diretórios estão esvaziados. Então nós temos que primeiro saber onde estão, quem são esses 9 mil filiados. São filiados? Nós temos que trazer esses filiados, nós temos que dar formação para esses filiados. A partir do momento que a gente começa a criar liderança e começa a criar força política, aí a gente faz esse avanço dos diretores regionais. Mas há um tempo para isso? Eu preciso fazer um planejamento com isso. Porque lembra... Se não, a gente pode correr o risco de dividir mais o partido. Um partido enfraquecido e mais dividido, isso vai ser muito grande. Mas você dá um tempo para isso? Porque, por exemplo, se você disser, não, algum dia que tiver uma formação melhor, nós vamos fazer isso, pode ser... Eloy, 2 anos, 4 anos, 6 anos. Nós temos 4 anos hoje de mandato, até 2017. Nós vamos pegar vários momentos muito importantes. O primeiro momento importante para mim é agora o governo da sustentação governamental. Nós temos uma série de coisas que o Almeida está passando. O Almeida fez agora, está fazendo as correções aí em questão do IPTU. Tem todo o desafio da mobilidade urbana que está mexendo com toda a cidade. Então a primeira coisa que nós temos que focar é juntar, fortalecer o partido para ajudar o governo Almeida. Esse é o primeiro, sustentar o governo Almeida. Segundo movimento que nós temos que ter, a preocupação do ano que vem. Se nós não reelegemos a Dilma, não haverá governo em Guarulhos. Não haverá governo. Hoje, o governo de Guarulhos está sustentado em todos os recursos do governo federal, com a mobilidade e com saneamento básico. E própria educação, saúde, tudo que vem do governo federal. Então, esse é o primeiro ponto que nós temos que fazer. Para a gente resgatar a militância e fazer forte, eu estou propondo criar uma escola, como já fundei no passado, dentro do movimento de oposição metalúrgica, onde a gente comece a dar formação profissionalizante para formar nossos líderes como gestores públicos e, ao mesmo tempo, pegar gestores
públicos e dar informação política, para a gente preparar mais o nosso pessoal, e a partir daí a gente começa a fortalecer e criar relação política. A partir, acredito eu, que em metade desse mandato, nós teríamos condições de fazer esse debate de constituir os diretores regionais. E aí também entra a estratégia, onde que vai ser melhor, onde que vai estar fortalecido para fazer. Tá bom, então ficou claro. Eu agradeço, Ernesto. Claro que tem muito mais coisa para ver, mas como na internet o tempo é limitado, então muito obrigado a você e obrigado a todos que estão nos assistindo e obrigado a Janete Pietá por nos hospedar no site dela. E eu que agradeço. E lembre-se, dia 10 de novembro, Ernesto 513. 513. Um abraço, obrigado.